Estamos de volta aí, e hoje, nessa quinta-feira também, nós vamos estar aqui no Experimente Atos. Esse ru pode ser melhor, né? Nós estamos aí no Experimente Atos. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, quantos aqui não fizeram ainda a Escola Atos? Você é nosso convidado para na próxima segunda-feira vir assistir a aula inaugural. Quer dizer, já é a primeira aula das matérias, tá? Então você é nosso convidado. Você também que está aí na internet, que não fez a escola ainda, você é nosso convidado para na próxima segunda-feira, 7h da noite, vocês estarem por aqui para assistirem as primeiras 3 aulas da escola, hein? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai impactar muito a sua vida e vai levantar aí, vai crescer a voz dele dentro de você como um convite, um chamado para você ingressar e ser abençoado tremendamente, né? Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo e hoje é isso aí, ó. Eu quero falar do amigo Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo, ele não perde uma aula sequer da Atos. Você está rindo, mas é verdade. Ele sempre está aqui, ele sempre vem, ele sempre te acompanha quando você vem para Atos e tem essa fome e tem essa sede de querer participar, de ouvir, de receber mais entendimento, mais revelação da palavra de Deus. Então o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque essa escola é a escola do Espírito Santo, não é a escola humana não, gente, mas é uma escola do Espírito Santo para trazer despertamento, porque uma coisa eu tenho certeza, né? Eu vou até comparar assim, vamos dizer que você aceitou a Jesus, passou pelas águas do batismo, né? Como os nossos irmãos lá de Éfeso, né? Mas nunca ouviu falar do Espírito Santo, ou só ouviu falar, ou passaram uma informação errada para você, dizendo, não, mas o Espírito foi para aquela época, hoje é diferente, hoje o Espírito está mais tranquilo, você não tem necessidade de falar em línguas estranhas, você não tem necessidade dos dons, né? Porque talvez a humanidade tenha evoluído tanto e tal, e coloca o Espírito Santo num lugar onde ele não fala mais nada, onde ele fica quieto, e ele só pode falar, e ele só pode ministrar no coração daquele que abre o seu próprio coração, que crê no ministério do Espírito Santo e diz assim, Espírito Santo, eu quero contar contigo, eu preciso de ti, eu quero depender de ti, eu quero ouvir a tua voz, Santo Espírito. No momento em que você libera essa palavra, ainda que você possa não sentir nada, possa não tremer, possa não acontecer nada contigo, mas você deu a liberdade do Espírito Santo começar a despertar dentro de você aquilo que é a presença dele, aquilo que é a revelação dele, aquilo que é o entendimento dele. Então, na maioria das vezes, né, quando nós louvamos, adoramos, e muitas vezes você ouve os pastores aqui dizendo, olha, comece a liberar, louve, né, adore aí em línguas estranhas, né? Certamente a tua mente é bombardeada com muitas ideias de engano, muitas ideias erradas, com muitas ideias, não, isso aí é da minha cabeça, e o Espírito Santo já começou a se mover lá, mas você está achando que é a tua mente que está no comando, e você se esquece que está num lugar onde você está buscando a Deus, onde a pessoa que está ao seu lado está buscando a Deus, e nós estamos clamando a presença, o poder do Espírito Santo de Deus, mas a tua mente está dizendo assim, isso não é para você, olha, não, isso aí é estranho, hein, cuidado, quando não aparece alguém, sabe aqueles amigos da onça, né? Que dizem assim, olha, toma cuidado com esse negócio de orar em línguas, de falar em línguas aí, porque a Bíblia diz que até o diabo também, ele ora em línguas, ele pode falar em línguas, orar não, que ele não ora, mas até ele pode falar em línguas, aí piorou, né? Porque você começa a dar vazão e crédito a quem não merece ter crédito,
E aí nós pegamos a palavra que tem todo o crédito, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, e colocamos a palavra de Deus debaixo dos ditados populares, aí debaixo da voz do inferno que se levanta, porque o inferno ele quer impedir essa tua intimidade com o Espírito Santo, ele quer atrapalhar essa tua intimidade com o Espírito Santo, porque no momento em que você dá liberdade ao Espírito Santo, ele começa a te revelar a palavra, e você decola, e você vai subir, porque ele vai te levar, não é uma condição humana, não é no natural. O nosso entendimento natural quer que a gente fique rasteirinho aqui mesmo, mas o Espírito Santo, né, o profeta Isaías usou um termo que eu vejo assim como maravilhoso: sobem com asas como de águia. Diga comigo, subir com asas como de águia, e é o Espírito Santo quem nos faz subir nesse relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa, você sabe disso, e se é uma pessoa, nós precisamos interagir com ele, falar com ele, conversar com ele. Ele nos ajuda na oração, ele nos ajuda na hora do louvor. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Então vamos ver alguns pontos aqui hoje, não são muito não, deve ser uns 100 e poucos pontos aí. Abra sua Bíblia, por favor, se você tem aí a Bíblia de papel na sua mão, Romanos capítulo 8, esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo que eu considero o capítulo do Espírito Santo de Deus, porque você vai ver aqui muito entendimento, muita revelação do Espírito Santo de Deus, e eu vou ler a partir do versículo 12, e nós vamos aqui até o versículo de número 17, então vamos lá, no versículo 12, se não tiver grifado, aí eu grifei, eu coloquei ali, grifado alguns pontos que eu considero importantes, mas se o Espírito Santo levantar pontos aí no teu coração, você grife na sua Bíblia, pega o lápis de cor. Se o pastor Elinho estivesse aqui, cadê o lápis de cor? Cadê o lápis de cor? Cadê aquela irmã da Bíblia no celular? Cadê? Quem é? E tal, né? Mas, vamos lá então, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, e quando fala de carne está falando de humanidade, da coisa natural, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, diga, pelo Espírito de Deus, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de quem? São filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esse Pai ali é uma forma carinhosa, que o próprio Espírito nos dá essa liberdade de chamar o nosso Deus de papai. Quantos amam chamar o nosso Deus de papai? Então fala, meu papai, né? É o nosso Deus, aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. Eu quero botar logo um primeiro ponto aqui, para que você perceba algo maravilhoso, que é a ação do Espírito. Eu e você precisamos clamar para termos o espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e revelação, daqui a pouco nós vamos ver o texto que o apóstolo Paulo, ele cita isso lá em Efésios, mas é um primeiro ponto, inclusive está na oração do aluno, esse
termo, essa busca do apóstolo Paulo, e ele próprio vem nos incentivando a buscarmos isso aí. E eu posso dizer, né, eu preciso clamar para ter o espírito de sabedoria e de revelação. Esse é o Espírito de Deus, é o Espírito que revela, é o Espírito que expande a palavra, é o Espírito que nos faz sair da letra, simplesmente de lermos a letra ou de lermos a Bíblia como um livro qualquer. Foi impresso, legal, tem uma capa bacana, mas se essa letra aqui, se aquilo que está escrito não saltar do meramente escrito para explodir aqui dentro de você, e essa ação é do Espírito Santo, vai ser uma bela leitura, ou será como muitos, né? Como muitos pensam, como muitos que frequentam muitas igrejas, um livro poético, é um livro, olha quanta poesia bonita, olha como é que eles escreveram, que coisa linda. E esse livro aqui foi o Espírito Santo quem inspirou no coração de homens de Deus para escreverem aquilo que está revelado aqui. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, e é o Espírito de sabedoria e de revelação que vai nos fazer sair da letra, do logos, do entendimento humano, para trazer para nós, é uma explosão mesmo, é um dunamis que expande no nosso coração e gera crescimento dentro de nós, e você vai experimentar disso na escola. Então vamos para aquele versículo que eu falei, né? Efésios 1:17, o apóstolo Paulo, ele orou assim, olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Quem é que vai nos conceder o espírito de sabedoria e revelação? O Pai da glória. Você vai me perguntar quem é a glória? Não é? Ninguém pegou, né? Mas a glória também está aí do seu lado aí. É o nosso Deus quem nos concede o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, nessa face dele de revelador, do Espírito que ele é, de sabedoria e revelação, ele próprio nos revela o Deus da nossa salvação. Ele próprio vai nos revelar o amor de Deus. Ele próprio vai revelar aí dentro de você, que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, que você possui aquilo que Jesus, por exemplo, já conquistou na cruz do Calvário, é o espírito de sabedoria e de revelação, que ninguém conhece o Pai como ele sonda o coração do Pai. Você já viu um aliado como esse? Um espírito puro, verdadeiro, poderoso, que sonda o coração do Pai, e o Pai, por meio do Espírito, ele sabe exatamente a palavra que você precisa receber na tua vida, no teu coração, e ele não sai jogando avulso assim a palavra, quem pegar, pegou, não. O Espírito Santo, ele vai revelar a você aquela palavra específica para a tua vida. Esse é o espírito de sabedoria e de revelação. Então, na Atos, nós vamos aprender exatamente isso. Eu preciso clamar por esse espírito. Eu não posso viver mais sem esse espírito de sabedoria e de revelação. Eu não posso simplesmente ignorar que ele mora dentro de mim, que ele habita dentro de mim. Eu preciso desse espírito, porque o próprio Deus quer me conceder esse espírito, para que eu e você conheçamos o nosso Pai plenamente. Você já viu lá em Hebreus, no capítulo 1, quando o escritor aos Hebreus, ele declara que Jesus é a expressão exata de Deus, dizendo assim, olha, quem olha para Jesus vê o Pai, mas sem o Espírito Santo, você vai olhar para Jesus e vai achar que ele está falando coisas
talvez até desconectadas ali, sem muita coisa. Mas o que ele quis dizer aqui? Isso e tal. Aí entra a ação do Espírito Santo de Deus, te revelando que o nosso Deus, que o poder desse Deus, desde lá do princípio de Gênesis até ao Apocalipse, o último livro da Bíblia. Por isso que ele diz, olha, ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. O próprio Espírito de Deus vai revelar assim, olha, é isso aí. E aí essa rede do amor de Deus, do cuidado de Deus, ela vai se tecendo dentro de você, porque você percebe, eu tenho o Criador dentro de mim, eu tenho aquele que era o verbo no passado, mas que se fez carne e habitou entre nós, e ele foi embora, mas não nos deixou órfãos, você e eu não ficamos sozinhos. E aí ele nos dá o Espírito Santo, porque essa obra ela sofre continuidade, essa obra ela vai em frente, ela prossegue. Eu estava ouvindo alguém comentar, né, sobre esse aspecto aí, de quando Jesus ele diz para os discípulos assim, olha, mas eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. E eles estavam ali acostumados com Jesus humanamente, tocando, esbarrando, andando, comendo um peixe, dividindo um pão ali com Jesus, né? E certamente os discípulos, quando ouviram Jesus dizer isso, eles certamente ficaram assim, não, o melhor é andar contigo aqui, o melhor é estar contigo, né? Imagina aqueles três lá no Monte da Transfiguração, como pode existir algo melhor do que andar com ele? Olha, ele se revelou, estamos vendo aqui, vamos fazer aqui 3 tendas e tal, eu quero ficar aqui. Eles andaram, pelo menos um, né? Andou sobre as águas com ele. Como é que tem algo melhor do que isso? Mas eles não entendiam, né? Que se Jesus continuasse humanamente, e eu ouvi isso, achei bem interessante, né? Como é que o Jesus humano iria, por exemplo, atender aqui todos nós que estamos aqui? Qual seria o seu número na fila? Você imagina, em todos os países do mundo, todo mundo querendo estar perto de Jesus. E quando Jesus diz assim, olha, eu vou deixar um consolador, fala assim comigo, que nem eu. Jesus dizendo, eu vou deixar um consolador que nem eu, ele vai estar com vocês, em todas as horas, em todos os momentos. Você não vai ter que entrar em fila, diga graças a Deus. Fala aí para o teu irmão, você não tem que entrar em fila. O Espírito Santo está aí dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Você não tem que pegar um avião, eu vou ter que, hoje ele está onde? E hoje ele está lá na América do Norte, hoje ele está lá na Europa, eu vou ter que pegar um avião para entrar numa fila infindável. Não, eles não perceberam isso, mas depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles perceberam que eles podiam ir por todo o mundo a pregar. Eu já não preciso estar mais, peraí, Jesus não está mais aqui, então eu vou colar com Pedro. Eu não preciso colar com Pedro, eu não preciso estar com Tiago, eu agora vou no nome de Jesus e tal, vou anunciar, e muitos outros foram se chegando, e pelo Espírito Santo a igreja foi crescendo, foi tendo essa forma, esse jeito da igreja, né? Essa multiforme sabedoria de Deus. Mas se Jesus ficasse sozinho, não teria condições, né? Nós não teríamos condições, né? Então, esse pedir e clamar esse espírito de sabedoria e revelação, que não é algo da cabeça, gente, não é algo do logos, do intelecto humano, é algo que o próprio Deus coloca dentro de nós e que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida, e nós temos acesso, e Ele mora em nós, e Ele está sempre conosco, esse Deus maravilhoso. O segundo ponto que eu quero ver com você, o Espírito que habita em mim é o mesmo que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. O Espírito que habita em você, fala para você mesmo, é o mesmo
é o mesmo que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Nós não estamos falando de uma alma penada, nós estamos falando do Espírito de Deus. Alma penada, né? Nós não estamos falando de uma assombração, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito, como também em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, aleluia. Eu quero me incluir aqui, dia a dia, nesses que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Então você clama o Espírito de sabedoria e de revelação, você é cheio do Espírito, você é batizado no Espírito Santo, você fica pleno do Espírito Santo, você não recebe o Espírito Santo até o joelho ou até a cintura, você recebe a plenitude do Espírito Santo. E aí o próprio Espírito te diz assim: olha, eu sou o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e sou eu que estou morando dentro de você. E esse Espírito poderoso, ele está aí como teu ajudador. Teu ajudador. Fala para quem está ao teu lado, ele está aí, te ajuda em todas as horas e em todos os momentos. Olha o que diz Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Meu Deus amado, esse Espírito poderoso, a palavra está dizendo assim, ó, é Ele quem te assiste, é Ele quem está se colocando à tua disposição, no momento, na hora em que você clamar, no momento e na hora em que você quiser. Ele, a palavra está dizendo isso, né? Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Essa fraqueza aqui, sabe quando bate aquele cansaço que esgotou as tuas forças, que você diz, chega, cansei, não dá mais, estou esgotado e tal, porque você ou eu fomos na nossa força, ou fomos na nossa humanidade, na nossa capacidade. Aí a palavra diz assim, ele nos assiste em nossa fraqueza, naquele momento que você acha que não dá mais, naquele momento que você pensa assim, acabou, agora acabou, não tem mais jeito, agora eu já não vou parar aqui, eu desisto. Ele nos assiste nessa hora. Essa palavrinha fraqueza aqui também pode representar um esgotamento físico e mental. Então é o Espírito quem te assiste naquela hora, que tu acha que está mais esgotado, que não tem mais como, é o Espírito Santo quem está ali, né? Porque ele diz aqui, olha, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito poderoso, o Espírito que ressuscitou a Jesus, o Espírito que nos dá sabedoria e revelação, o mesmo Espírito intercede por nós de um modo sobrenatural, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, ele clama, ele está, ele mora, ele está aí dentro de você, dentro de mim, dentro daquele que crê. Queridos, olha, se eu e você cremos, é porque o Espírito Santo tem revelado a palavra no teu e no meu coração. Isso aqui me traz um despertamento, né? Porque quando falamos do Espírito Santo, muita gente pensa assim, mas eu não sou merecedor desse Espírito. Pastor, o senhor fala de batismo com o Espírito Santo, mas eu acho que então que eu não sou digno de receber o batismo com o Espírito Santo, eu acho que não é para mim. E tem essa ideia toda conturbada, e tem essa ideia toda misturada. Sabe o que acontece na Atos, queridos? Essa mistura, você vai passar por uma peneira do Espírito Santo,
E essa mistura, sabe quem aqui já fez obra alguma vez na vida? Alguma esposa aqui já viu o marido fazendo obra, assim? Alguém já viu, você mulher, você usa isso na peneira lá na cozinha. O que você pode peneirar lá na cozinha? É o quê? É o quê? Farinha. O que mais que você pode peneirar na cozinha? As irmãs não cozinham, não? Tapioca? Tapioca, olha aí, né? E os homens certamente talvez não façam isso na cozinha, mas em alguma vez, em alguma obra, você já teve que peneirar uma areia, uma terra. Quando você diz assim, vou peneirar, você está falando assim, olha, eu quero o grão mais fino, mais puro, mais livre de contaminação. Eu não quero aqueles caroços, aquele empelotado ali. Você vai fazer um embolso de uma parede, você precisa da terra mais bem peneirada, para na hora que você passar lá, como é que é o nome daquela? Desempenadeira na parede, se tiver uma contaminação, uma pedra, vai na hora fazer um caroço ali. Quando você peneira, você está dizendo assim, eu quero ficar com o que eu quero, que é puro, que é o que vai ser utilizado, e você peneirou, aí você pega a peneira, isso aqui não serve de nada. O Espírito Santo vai fazer isso na tua vida, no teu coração, na Atos. Você vai peneirar, o Espírito Santo vai te ensinar a peneirar, e você vai ficar com o que realmente importa da pureza da palavra, da revelação da palavra, e você vai dizer, é isso que eu preciso, porque estava misturado, estava contaminado, né? Então esse Espírito, ele intercede por nós sobremaneira. Ao invés de você pensar assim, eu não sou digno do Espírito, por que você não pensa de modo diferente? Lê essa frase aqui, sobre a assistência do Espírito. Eu vou ao médico para ser curado, ou primeiro eu me curo para depois ir ao médico? Tempo. 10, 9, 8. E aí? O que você faz? Por que com o Espírito Santo a gente inverte as bolas? Por que você quer se melhorar para se apresentar a Deus, ou para se apresentar a Jesus, ou para dizer, agora eu estou digno do batismo com o Espírito Santo, ou ter mais intimidade com o Espírito Santo? Queridos, é Ele quem vai tratar de você e de mim, de nós, a igreja. Então, eu não me apresento, doutor, eu vou marcar uma consulta, mas primeiro eu vou me tratar aqui, para eu ir bem curado, falar com o Senhor. Faz isso no natural. Você é inteligente, não é? Você diz assim, não, vou procurar o médico lá, porque ele é especialista nessa área, e ele vai, na consulta dele, saber o tratamento. No Espírito Santo é a mesma coisa, amados. Ele nos assiste. Diga comigo, Ele me assiste. Então eu tenho que correr para os braços dele. Eu tenho que mergulhar nos braços dele, porque é Ele quem vai tratar da minha vida. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completá-la, e é por meio do Espírito Santo. Dá glória a Deus aí por isso. É por meio do Espírito Santo. Não somos nós quem nos apresentamos a Deus curados, não. Ele é o Senhor que me sara. Diga, Ele é o Senhor que me sara. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é o Senhor que me sara, que nos sara. Vamos lá, vamos avançar. Ponto 3 aqui. Opa. Os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Estamos falando aqui de um relacionamento, de um entendimento, de andar junto, de conviver junto. E aí o próprio Espírito colocou isso no coração do apóstolo Paulo.
aqueles que eu guio são filhos de Deus. São filhos que têm o entendimento, são filhos que já compreenderam que sem o Espírito Santo não dá, que não há como viver ou estar nesse mundo sem a pessoa do Espírito Santo, sem depender do Espírito Santo, sem ouvir a voz do Espírito Santo. Esse ministério do Espírito Santo, ele é tremendo, né? Dá um pulinho aqui comigo em Coríntios, porque o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa tão... Aqui em 2 Coríntios, passei direto, fui para Efésios. 2 Coríntios capítulo 3, nós temos que crer nesse ministério e na ação do Espírito Santo, que é poderosa, queridos. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim, olha, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora no versículo 8, leia comigo aí. Como não será de maior glória o ministério de quem? O ministério do Espírito. Queridos, o ministério do Espírito, ele é poderoso e ele é cheio de glória. E ser guiado pelo Espírito de Deus é a marca do Filho. Com toda certeza, aquele que é guiado pelo Espírito é filho. Interessante que esse versículo não diz assim, pois todos os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Você prestou atenção? Mas ele diz ali, chamando para uma intimidade, para um relacionamento, ele diz assim, olha, aqueles que são guiados são. Diga comigo, são. Quem é guiado é filho de Deus, não é? Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero dizer para você, olha, esse deve ser o nosso estilo de vida. Ser guiado pelo Espírito deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser algo assim, normal, como você e eu respiramos. Você não faz um esforço assim para respirar. Você não acorda de manhã cedo como se estivesse com falta de ar. Ai, o que foi? O que foi? Ai, eu preciso me lembrar de respirar. Eu passei a noite toda sem respirar. Não, mesmo quando você dorme, o teu organismo funcionando direitinho, você está lá respirando e você nem lembra que está respirando, porque você dorme e ronca, que eu sei. Quantos maridos roncam aí? Quantas esposas dizem assim, meu marido ronca, pastor? E aí, parceria, gostei da parceria aí. Muito bom, hein? Não entregou. Legal aí. Queridos, olha, tem que ser o nosso estilo de vida. Ser guiado, ser inspirado. Hoje o Espírito Santo fez um negócio comigo que eu achei fantástico. Eu estava prestes a sair de casa, e eu costumo, antes de sair de casa, abrir lá o Maps, né? Para ver como é que está o trânsito. E ele sempre me dá 3 opções ali de roteiro, aí uma estava lá com, sei lá, 20 e poucos minutos, outra 30, uma diferença pouca, no máximo 5 minutos de cada roteiro, né? Quando eu falei assim, eu vou então pelo de tempo menor, na hora que eu cliquei no de tempo menor, o Espírito Santo me deu a visão de um caminho, de uma rua que eu ia passar. Eu não entendi na hora, mas eu falei assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo naquela rua aí.
Mas se tu me desses a visão, eu já oro para que todo o intento de Satanás esteja quebrado naquele lugar, que não vai prosperar, as portas do inferno, e fiz uma oração, peguei o meu filho, botamos no carro. Quando eu cheguei naquele lugar, o que tinha naquele lugar? Era bem perto, assim, numa comunidade. O que tinha naquele lugar? Uma blitz. Eu não sei se poderia correr ou não um risco ali de troca, de tiro, alguma coisa assim, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando o Espírito Santo ele levanta algo no teu coração, você precisa agir, e você precisa ter um procedimento de um discernimento. Por que o Espírito Santo levantou isso hoje? Muitas vezes nós estamos aqui na live, eu acho que não acontece só comigo, que eu já ouvi outros comentários de outros pastores, né? Muitas vezes eu estou orando, me vem a figura de uma pessoa, às vezes até uma pessoa que eu nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro na vida. E naquela hora que me vem aquela imagem, eu não entendo, mas eu sigo, Senhor, eu não sei quem é essa, pode ser um irmão, pode ser uma irmã perseguida em algum país do mundo, ou aqui no Brasil, ou vivendo uma situação, eu intercedo. Sabe, o Espírito Santo, ele te conduz, ele te guia, ele te inspira. O Espírito Santo, ele é como você está respirando. Você não tem que fazer força. O Espírito Santo me revela agora, qual é o caminho, qual é a direção. Ô Santo Espírito, GPS, não, você não vai usar o Espírito Santo de GPS, que ele já vai te conduzir, ele já vai te guiar, normalmente. Mas o Espírito Santo, ele levanta situações dentro de você, dentro desse aspecto aí, de ser guiado, de ser dirigido, né? O profeta Isaías, você conhece bem a passagem, né? Vamos lá em Isaías, eu acho que é 30 aqui, e olha que o profeta Isaías, né? O Espírito vinha sobre ele, o Espírito não morava nele, é 30 mesmo, Isaías capítulo 30, e 2 versículos aqui me chamam a atenção nesse capítulo 30 de Isaías. O primeiro é o versículo 15, Isaías 30, 15, que diz assim, olha, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. E ele vai fazer o comentário aqui sobre o povo, mas não o quiseste. Mas perceba aqui o que ele está dizendo, olha, ele está me dizendo aqui, que se eu me converter, se eu crer, se o meu coração for uma boa terra para a palavra, eu vou aprender a me sossegar, eu vou aprender que o Espírito Santo, ele mora dentro de mim, ele está intercedendo por mim, ele está me assistindo, ele está comigo em todas as horas. Isso gera sossego, isso gera paz, isso gera descanso, porque é ele que está forte, falando forte no nosso coração. E ele diz aqui, ó, em vos sossegardes está a vossa salvação. E eu poderia dizer que essa palavra salvação aqui, não fui consultá-la no hebraico, mas eu poderia dizer para você aqui, com certeza ele está falando de saúde, ele está falando de paz, de tranquilidade, de um coração que funciona normal, a presença de Deus, como hoje, a presença de Deus, ela excede todo o entendimento humano. Eu creio que o próprio Deus está falando aqui, quando ele diz de tranquilidade e confiança, e ele ainda fala aqui, dizendo da nossa força, porque aí quando a gente vai para o versículo 21, ele diz assim, olha, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Querido, se isso aqui não é uma ação do Espírito Santo, eu não sei de quem é, mas eu declaro para você, isso aqui é uma ação de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai a qualquer lugar, de qualquer maneira, não. Sabe aquela frase de número 100 do pastor Elinho? Nada é do nada, né?
Quando você é guiado pelo Espírito Santo, Deus ele está te dirigindo, Deus ele está te falando, Deus ele está te conduzindo. E você sai de um lugar e vai para outro, e você vai visitar alguém, e você vai fazer alguma coisa que talvez até no normal você não saiba nem porquê, mas você está debaixo de direção, você está debaixo de condução, e o Espírito Santo nunca vai te colocar numa furada, e quem crê, diga aleluia. Então esse aí deve ser o nosso estilo de vida. Quarto ponto, livres, diga, sou livre. Livres do espírito de escravidão. Romanos 8,15. Porque não recebestes, e você não tem que receber mesmo, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. E aqui o próprio Deus e o próprio Espírito está dizendo assim, olha, espírito de escravidão gera medo, gera incerteza, gera dúvida, gera receio, preocupação e todas as outras ações aí do inferno agregadas a ele, né? Já pulou aí para Romanos, não, foi eu mesmo que coloquei, né? Então isso aqui fala para nós, né, de uma necessidade que o próprio Espírito testifica dentro de nós. Eu preciso renovar a minha mente, porque eu não estou mais debaixo de espírito de escravidão. Você não está mais debaixo de espírito de escravidão. Paulo falando aos Gálatas, ele também diz isso em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade, diga comigo, para a liberdade. Diga assim melhor, para a minha liberdade, foi que Cristo me libertou. Aí ele manda o alerta, olha, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo, está falando de uma ação da velha criatura, da velha natureza, não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Ele está usando um termo forte, jugo, porque Satanás, por meio do espírito de medo, ele te sobrecarregava, ele te forçava, e você tinha que comer nas mãos das trevas e do inferno, porque ele sempre foi acusador e ameaçador. Mas em Cristo Jesus, o pastor Elinho, ele falou aqui, ó, o escrito de dívida, na hora da ceia, você lembra? O escrito de dívida que constava contra nós, foi cancelado, diga cancelado. Cancelado, por causa da obra da cruz, e o Espírito Santo exalta isso. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Permaneça livre. Você pode sentir dores, você pode sentir medo, você pode se sentir fragilizado, você pode sentir fraqueza e qualquer outro sintoma da velha natureza, de escravidão. Mas o que não pode acontecer é você se render de novo ao jugo de escravidão, ou medo, ou ansiedade, preocupação. Você lembra do que nós lemos lá no profeta Isaías? Ele fala de paz, ele fala de sossegar, ele fala de serenidade, ele fala de tranquilidade. É o Espírito Santo quem coloca a palavra em alta dentro do nosso homem interior, e ele vem para te dizer, olha, você não é mais escravo, por que você teme? Se Jesus ele tomou as tuas dores e enfermidades, você está com medo de ficar doente, e sabe, o espírito de medo ele tenta escravizar. Não, olha, cuidado, olha, já está aparecendo aí, e aí a tua mente começa a ser bombardeada, dardos inflamados do maligno, e você sem perceber vai sendo escravizado por um espírito de medo de ficar doente, de ficar num leito, de ficar numa cama, de sofrer dentro de um leito, deitado lá num leito. Espírito de escravidão, isso, gente.
O Espírito Santo, ele nos traz esse alerta, né? Livres do espírito de escravidão. Então diga: eu sou livre. Não vou voltar ao espírito de escravidão. Isso aí é o nosso posicionamento. É o nosso posicionamento. Não vou me render ao jugo de escravidão, porque o meu Salvador, o meu Redentor, que me deu o Espírito Santo, ele já me libertou. E para nós terminarmos hoje aqui o quinto ponto: filhos e herdeiros. Diga glória, né? Versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, isso aqui, olha, isso aqui é uma dinamite contra as trevas, porque antes não éramos filhos, mas em Cristo fomos feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso aqui traz um despertamento, né, dentro de nós. Nós acabamos de falar aqui um pouquinho sobre escravidão. Você não é mais escravo. Se você não é mais escravo, então diga: eu sou filho de Deus. Em Cristo eu sou filho de Deus. Aprendendo a andar com o Pai, olha aqui, como filhos, tá? Aprendendo a andar com o Pai. Ele diz assim, olha: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Agora leia comigo ali. E o vosso Pai Celestial as... Vocês não têm maior valor do que elas? Essa é a condição do filho, querido, dos filhos. Eu ando com meu pai. Sabe, o filho pródigo, dos pródigos, aquele que saiu e foi gastar o dinheiro todo, a herança toda, né? Ele mesmo lá na humanidade tentou resolver o problema na cabeça, né? Tal, vou gastar e tal. Quando estava na pior, no fundo do poço, ele falou: pô, o pessoal que trabalha para o meu pai está vivendo melhor do que eu aqui. Aí na humanidade ele pensa assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para o meu pai: pai, me trata como um trabalhador, eu não quero mais, nem imagino mais ser considerado como um filho. Mas a atitude do pai para com ele, quando ele retorna, foi de escravo, foi de trabalhador ou foi de filho? Foi de filho. Para o pai, você é filho. Você é filho. Mas olha, eu pisei na bola, eu isso, aquilo. Para de tentar resolver na humanidade com a cabeça. Deixe o Espírito Santo te conduzir de volta ao Pai. Com certeza Ele vai mandar te dar um banho. E é a palavra quem nos lava, queridos. E quem é o agente revelador da palavra? Espírito Santo. Com certeza Ele vai pegar um anel e Ele vai colocar no teu dedo. Porque você nunca deixou de ser filho. Apesar de você ter feito o que fez, você nunca deixou de ser filho. E com certeza Ele vai olhar para os teus pés e vai falar assim: você não pode andar descalço, porque você está debaixo do meu cuidado, você está debaixo da minha casa, você é meu filho. E o inferno é derrotado quando nós, temos esse posicionamento: eu sou filho e eu sou herdeiro. Agora, também nessa mesma parábola, tinha alguém que estava dentro de casa, mas não se via como filho. E na Atos você vai perceber isso pelo Espírito Santo, que muitas vezes você está dentro de casa, na religiosidade,
cumprindo lá, primeiro domingo do mês, Santa Ceia, primeira quinta-feira do mês, Santa Ceia, eu não posso faltar, e tal, né? Cumprindo lá os rituais aí. E você nunca percebeu assim da parte do Pai que cuida de nós, não é? Você não sabe que tudo o que é meu é seu? Porque nunca entrou na intimidade do Pai. Permita, você que é da casa, você que é da igreja, você que pode estar nos assistindo e está debaixo de uma religiosidade, de costumes humanos, aí seja lá do que for, permita ao Espírito Santo te revelar exatamente isso aqui. Vosso Pai Celestial as alimenta. Você não tem maior valor do que as aves, porque foi Ele quem nos fez e dele nós somos. E aqueles que estão na casa vão desfrutar ainda mais do poder e do amor do Pai sobre a sua vida, na revelação do Espírito, no cuidado do Espírito, no zelo do Espírito Santo, mas nós precisamos dele, e precisamos dar essa liberdade a ele. Então fica esse convite aí para o teu coração. Semana que vem para as 3 primeiras aulas aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai despertar, e muito, a tua vida, e você vai ficar assim, não, eu tenho que fazer essa escola. Eu tenho que fazer essa escola. Aí você vai procurar o pastor Carlinhos, vai se jogar aos pés dele, pastor, eu preciso fazer essa escola e tal, e ele com todo amor e graça e misericórdia, vai dar um jeito de te botar para dentro da escola. Vamos ficar de pé, queridos, fique de pé.